Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula. Estamos estudando a revista da CPAD, da classe de jovens, que tem o tema, a revista Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. A doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Nós estamos estudando a lição número 3, que tem o tema O Cativeiro Motivado pelo Desprezo ao Ensino. Texto principal: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Muitas são as consequências, resumo da lição, muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso precisamos priorizar o estudo bíblico. A lição ela tem 3 objetivos: conscientizar o perigo de se esquecer da lei do Senhor. O segundo objetivo é explicar por que não podemos deixar de ouvir as Escrituras. E o terceiro objetivo, compreender o perigo dos falsos ensinos. Se você quer aprender esses 3 objetivos, continue na aula. O texto bíblico, ou a leitura bíblica, se encontra em Jeremias, capítulo 27, do 4 ao 11. Nessa introdução, nós abordaremos 2 naturezas do cativeiro babilônico: a histórica e a exortativa. No contexto histórico, examinaremos o período em que o povo de Deus estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia, principalmente devido à negligência do ensino divino. Quanto à abordagem exortativa, a lição assume a responsabilidade de advertir todos os crentes sobre os grandes prejuízos resultantes do desprezo à palavra de Deus. A análise começa destacando os perigos que cercam o crente ao esquecer-se da lei do Senhor. Segundo, pelo alerta para não negligenciar a audição da palavra de Deus. O desfecho consiste em uma denúncia sobre os falsos ensinos da atualidade. Ponto 1. O perigo de se esquecer da lei do Senhor. O povo de Deus e o cativeiro na Babilônia. Por ocasião de seu chamado, Jeremias teve 2 visões da parte de Deus. A primeira foi a de uma vara de amendoeira como clara referência à infalibilidade da palavra de Deus, enquanto a segunda foi de uma panela a ferver inclinada para o norte, inclinando a mensagem de juízo que ele teria de transmitir e que viria da região do norte. Jeremias 1:13-14. Portanto, desde o início, o ministério e a mensagem de Jeremias estiveram relacionadas com a convocação divina para o arrependimento de seu povo com vistas ao escape do juízo. No livro de 2 Reis, nos capítulos 24 e 25, encontramos detalhes sobre o processo pelo qual o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Antes disso, Deus comunicou através de Jeremias que o cativeiro teria a duração de 70 anos. Jeremias 25, 9 a 11. Segundo a palavra de Deus, o cativeiro faria desaparecer dentre eles a voz do folguedo e a voz de alegria. Jeremias 25, 10. Como era de se esperar, essa mensagem fez de Jeremias um perseguido e odiado pela maioria de seus irmãos em seus dias, que inclusive projetaram matá-lo. Jeremias 26, 7, 24. No entanto, o profeta não desfaleceu e cumpriu a missão de anunciar a mensagem. Jeremias 27, 1 a 11. Esse subtópico aborda o perigo de se esquecer da lei do Senhor, destacando o contexto do cativeiro babilônico. Jeremias, convocado por Deus, recebeu visões que simbolizavam a infalibilidade da palavra divina e a mensagem de juízo que ele deveria transmitir ao povo. O ministério de Jeremias estava intrinsecamente ligado à convocação divina para arrependimento, visando escapar do juízo iminente.
O livro de 2 Reis, especificamente nos capítulos 24 e 25, fornece detalhes sobre como o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Deus, por meio de Jeremias, previu um cativeiro de 70 anos como consequência do esquecimento da lei do Senhor. A mensagem profética indicada que durante esse período a voz de alegria seria silenciada. Jeremias enfrentou oposição intensa de seus contemporâneos, sendo perseguido e até ameaçado de morte. Apesar disso, ele permaneceu firme em cumprir sua missão de comunicar a mensagem de juízo. Esse relato destaca a importância da fidelidade à palavra de Deus e adverte sobre os perigos associados ao esquecimento de suas orientações. Subtópico 2. Propósito e causa do cativeiro. Além de avisar sobre o que seu povo sofreria, Deus informou também que o propósito disso era de que o seu povo se arrependesse e se convertesse, e então pudesse habitar na terra que deu a vossos pais. Jeremias 25:5. Note, portanto, que o propósito do cativeiro não foi o de destruir e nem de humilhar, mas o de disciplinar e corrigir. Hebreus 12:11. Além disso, o Senhor apresentou também o que o levou a permitir seu povo sofrer durante longos 70 anos nas mãos dos babilônios. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras. Jeremias 25, 7 ao 8. O cativeiro foi uma oportunidade para que o povo pudesse reconhecer o erro e de ter rejeitado ao Senhor e os seus ensinos. Esse subtópico aborda o propósito e a causa do cativeiro babilônico, destacando que Deus não desejava destruir ou humilhar seu povo, mas discipliná-lo e corrigi-lo, para que se arrependesse e voltasse à obediência. O propósito do cativeiro era, portanto, levar o povo ao arrependimento, conversão e possibilitar seu retorno à terra prometida aos seus pais. Jeremias 25:5. A perspectiva apresentada é que o cativeiro não foi um castigo sem razão, mas uma medida disciplinar com o intuito de corrigir as atitudes do povo. Essa abordagem alinha-se como o princípio bíblico em Hebreus 12:11, que destaca a disciplina como um meio de produzir frutos de justiça. Além disso, o Senhor explicou que a razão para permitir o sofrimento do povo por 70 anos foi a falta de ouvidos atentos às suas palavras. O cativeiro tornou-se uma oportunidade para que o povo reconhecesse seu erro ao rejeitar o Senhor e seus ensinamentos, proporcionando uma chance de arrependimento e restauração. Essa explicação evidencia a natureza misericordiosa de Deus, buscando redirecionar seu povo para o caminho correto, mesmo diante das consequências do afastamento. Subtópico 3. A saída do cativeiro. Depois do que foi abordado até aqui, é o momento de conhecer a saída que Deus providenciou e apontou para que seu povo pudesse evitar o cativeiro ou sair dele, já que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa do cativeiro e desejo de Deus foi de que seu povo se submetesse à sua vontade, a fim de preservá-lo e abençoá-lo. Jeremias 27, 6 a 11. A submissão a Deus, a sua palavra, foi o caminho proposto pelo Senhor para a restauração de seu povo. Êxodo 1, versículo 1 ao 4 e Neemias 8, versículo 1 ao 18. Esse subtópico aborda a saída do cativeiro, indicando que a rejeição à lei de Deus foi a principal causa dessa condição. Deus providenciou um caminho para evitar ou sair do cativeiro. E esse caminho estava centrado na submissão à vontade. O desejo divino era que o povo submetesse a Deus e a sua palavra para preservação e bênção. Jeremias 27, dos 6 ao 11. A restauração do povo estava vinculada à submissão a Deus, como evidenciando em passagens como Êxodo do 1 ao 4
e Neemias capítulo 8, versículo 11 e 18. Estas narrativas destacam a importância a retornar à obediência às leis e ensinamentos de Deus como um passo fundamental para a restauração e saída do cativeiro. Destaca que a resposta divina para a saída do cativeiro era a submissão à vontade de Deus e a obediência à sua palavra, indicando o caminho para a restauração e bênção do povo. Ponto 2. Não se pode deixar de ouvir as Escrituras. Subtópico 1. Causas da indiferença às Escrituras. Na atualidade, temos visto um esfriamento espiritual que tem causado desinteresse, afastamento e aversão aos ensinos de Deus. O homem tomou erradamente a decisão de viver independentemente do Criador, como Adão e Eva. O conhecimento sobre o Senhor e sua vontade passa pelas Escrituras. João 5,39. Pois por meio delas a humanidade é informada a respeito do plano divino. O ser humano é por natureza inclinado aos seus próprios desejos e a ser independente de Deus, sendo tendencioso a negligenciar e a desprezar as Escrituras. Portanto, a principal e maior causa da indiferença às Escrituras advém da natureza humana, que, além de contrária a Deus e a sua vontade, traz a rebeldia. Esse subtópico mostra razões para a apatia em relação às Escrituras. Nos dias atuais, observamos um declínio espiritual que resulta em desinteresse, distanciamento e aversão aos ensinamentos divinos. O ser humano, equivocadamente, decide viver de forma independente do Criador, repetindo o erro de Adão e Eva. O entendimento sobre o Senhor e sua vontade está intrinsecamente ligado às Escrituras. Lucas 24, 44. Pois, por meio delas, a humanidade é instruída acerca do plano divino. A inclinação natural do ser humano para os seus propósitos, desejos e independências de Deus o leva a negligenciar e a menosprezar as Escrituras. Jeremias, capítulo 5, 6, versículos 16 ao 17. Portanto, a principal razão para a empatia em relação às Escrituras provém da natureza humana, que além de ser contrária a Deus e sua vontade, traz consigo a rebeldia. Subtópico 2. Consequências da indiferença das Escrituras. Ao pecar, o primeiro casal negligenciou e desobedeceu a ordem de Deus. Gênesis 2, 15 ao 17 e Gênesis 3, 6 ao 7. Os acontecimentos sucedentes mostram a tragédia oriunda do desprezo à palavra de Deus, pois tudo o que o ser humano precisa para viver bem está em sua dimensão a ela. Salmos 1, versículo 1 ao 3. As terríveis consequências da desobediência aos ensinos divinos ocorrem em 3 dimensões, isto é, a relação do homem com Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus quando pecaram. Gênesis 3, 8. Perceberam-se que estavam nus. Gênesis 3, 7. E o homem culpou a mulher por sua atitude. Gênesis 3, 12. A fonte de toda a insatisfação individual e dos conflitos interpessoais é a rejeição da vontade de Deus e de sua palavra. Tiago 4, do 1 ao 7. E o pecado só poderá ser vencido através do compromisso renovado e resoluto com os ensinos divinos. Salmo 119. Esse subtópico destaca as consequências da indiferença das Escrituras, utilizando a narrativa de Adão e Eva como exemplo. Ao desobedecerem a Deus, enfrentaram tragédias em 3 dimensões: na relação com Deus, consigo mesmos e com os outros. Esse desrespeito à palavra de Deus resultou em tentativas de esconder-se de Deus, consciência de nudez
e atribuição de culpa um com o outro. A mensagem ressalta que toda orientação para uma vida bem-sucedida está na submissão às Escrituras. E destaca que a vitória sobre o pecado requer um compromisso renovado e resoluto com os ensinamentos divinos. Subtópico 3. O caminho de volta às Escrituras. Que caminho é este? Esta questão pode ser respondida de diferentes formas, e aqui será utilizado o texto de Neemias 8, do 1 ao 2. Em um contexto de contrastes entre a realidade da destruição e o trabalho de restauração, o texto mostra a atitude do povo de Israel diante da lei de Deus, indicando o caminho aos que desejam reencontrar-se com a palavra de Deus. Como podemos ver, o povo solicitou que o livro da lei de Moisés pudesse estar entre eles para ser lido. O povo deu atenção aos ensinos do livro e se dispôs a ouvi-los longamente sua leitura. O livro de lei de Moisés foi colocado acima do povo, que o reverenciou. Versículo 5. A mensagem foi centrada em Deus, e o povo se quebrantou e adorou. O povo desejou aprender, quebrantado e arrependido. O povo chorou. Versículo 9. E a vida do povo melhorou, porque entendeu a palavra explicada. Versículo 12. Portanto, o caminho de volta às Escrituras é pavimentado através do temor a Deus, da consciência do propósito, estado espiritual e do arrependimento sincero. Esse subtópico destaca que o caminho de volta às Escrituras, especificados em Neemias 8, versículo 1 a 12, é caracterizado pelo desejo de estar em contato com a lei de Moisés. O povo demonstrou atenção, reverência e quebrantamento diante da leitura das Escrituras. O foco estava em Deus, resultando em adoração, desejo e aprendizado e arrependimento sincero. O retorno às Escrituras é delineado pelo temor a Deus, consciência do estado espiritual e arrependimento genuíno, culminando em uma melhoria na vida do povo ao compreender a palavra de Deus. Ponto 3. O perigo dos falsos ensinos. Subtópico 1. A triste realidade dos falsos ensinos. O primeiro passo a reconhecer a realidade dos falsos ensinos em todas as épocas da história, Paulo mostra que os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. 1 Timóteo 4:1. A Bíblia mostra que o diabo é enganador. João 8:44. Ele enganou Adão e Eva no jardim do Éden, levando-os a desobedecer, cujas consequências atormentaram os homens até hoje. O inimigo continua operando mediante os ensinos enganados, a fim de trazer confusão e o enfraquecimento espiritual para a igreja. Nos dias de Elias, falsos profetas enganavam o povo de Deus. 1 Reis 18, versículo 20 ao 22. Assim como nos dias de Jeremias, o espírito de engano atuava atualmente. Jeremias 5, 30 ao 31. Bem como no período dos apóstolos, 1 João 4, 5. Sendo assim, a igreja da atualidade deve reconhecer que o espírito de engano que atua na disseminação de falsos ainda opera e que os seus frutos são amargos e prejudiciais. Esse subtópico destaca o perigo dos falsos ensinos ao longo da história, enfatizando a presença contínua dessas influências enganosas. Paulo e a Bíblia alertam sobre a disseminação de falsos ensinos por espíritos enganadores, sendo o diabo um mestre na arte de decepção. Exemplos bíblicos como os falsos profetas nos dias de Elias e no período dos apóstolos ilustram a persistência dessas ameaças.
O texto ressalta que a igreja contemporânea deve reconhecer o contínuo espírito de engano que busca trazer confusão de enfraquecimento espiritual, gerando frutos amargos e prejudiciais. Subtópico 2. Identificando os falsos ensinos. Diante da realidade dos falsos ensinos e de seus males, é preciso identificá-los por meio da própria Bíblia, conforme analisando a fonte dos falsos ensinos e espírito de engano, e de acordo com 1 João 4, do 1 ao 6, é possível identificá-los e resisti-los. A igreja não deve acreditar em tudo, mas deve provar os espíritos e reconhecer a existência do engano, pois somente pelo Espírito é que Cristo pode ser confessado como um Filho de Deus, sendo o critério final de verificação, versículos 2 e 3. É também importante ressaltar que aqueles que conhecem a sua voz não serão enganados, versículo 4 e 6. Em Gálatas 1, versículo 6 a 11, Paulo fala sobre esse espírito de engano que ele chamou de outro evangelho. Paulo mostra que o veneno do engano deve ser rejeitado pela igreja, e essa rejeição se dá por meio do conhecimento do verdadeiro, o evangelho. Romanos 1, 16 a 17. Portanto, no combate aos falsos ensinos, sempre deve ter um ensino do verdadeiro evangelho como referência e ponto de partida. Esse subtópico destaca a necessidade de identificar os falsos ensinos, enfatizando o uso da Bíblia como ferramenta essencial para discernimento. Com bases em 1 João, a igreja é incentivada a examinar e resistir aos falsos ensinos, reconhecendo o espírito de engano e usando o espírito como critério final de verificação. A referência à abordagem de Paulo em Gálatas destaca a rejeição do outro evangelho, associando ao espírito de engano, ressaltando que no combate dos falsos ensinos, o conhecimento do evangelho é fundamental como ponto de partida. Subtópico 3. Vencendo os falsos ensinos. Impõe-se a necessidade de uma saída pela qual a igreja possa enfrentar e vencer o problema dos falsos ensinos. No texto base dessa lição, é possível identificar a orientação de Deus para o seu povo, e pode ser dividido em 2 pontos. Ouça a palavra de Deus, Jeremias 27, do 4 ao 5 a 11. Identifique os falsos profetas e não dê ouvidos aos seus ensinos que contrariam a mensagem de Deus, Jeremias 27, do 9 ao 10. Paulo teve que lidar com a astúcia dos falsos mestres, que aproveitaram a sua ausência na igreja de Coríntios para destilar o veneno dos falsos ensinos, questionando a autenticidade do ministério do apóstolo, com base principalmente em suas limitações físicas e na simplicidade de sua mensagem. O enfrentamento de Paulo ao destaque daqueles falsos mestres passou pela confirmação de que o serviço é o principal objetivo do ministério. E mesmo que em meio às mais terríveis adversidades, o importante é que a igreja desfrute da obra de Deus realizada em Cristo. 2 Coríntios 3. O apóstolo mostrou também que, diante dos falsos ensinos, ele não desfaleceria, não agiria com interesses pessoais e não falsificaria a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, do 1 ao 2. Portanto, podemos afirmar que a forma mais eficaz de enfrentar e vencer os falsos ensinos é manter viva a confiança na verdade do Evangelho, pregando-o em todo tempo, sem adulterá-lo. 2 Timóteo 4, 2 ao 4. Esse subtópico enfatiza a necessidade de a igreja enfrentar e vencer os falsos ensinos, destacando suas orientações fundamentais. Primeiramente, a importância de ouvir a palavra de Deus, conforme mencionado em Jeremias. Em segundo lugar, a orientação para identificar os falsos profetas e recusar seus ensinamentos que contradizem a mensagem divina, conforme expressos em Jeremias.
A experiência de Paulo também é citada, mostrando como ele enfrentou os falsos mestres que questionavam seu ministério em Coríntios. Paulo enfatizou a importância do serviço como objetivo principal do ministério, destacando que mesmo diante de adversidades, é essencial que a igreja desfrute da obra de Deus, realizada em Cristo, 2 Coríntios 3. Além disso, Paulo reafirmou seu compromisso de não desfalecer, agir sem interesse pessoais e não falsificar a palavra de Deus diante dos falsos ensinos. Em 2 Coríntios, em resumo, a igreja é orientada a ouvir a palavra de Deus, discernir os falsos profetas e permanecer firme na verdade, seguindo o exemplo de Paulo no enfrentamento dos falsos ensinos. Chegamos à nossa conclusão, partindo do exemplo bíblico, histórico do cativeiro babilônico, que o povo de Deus sofreu. Esta lição é um alerta à igreja e aos crentes da atualidade acerca dos perigos e das terríveis consequências advinda do desprezo ao ensino divino. Precisamos reconhecer a realidade dos falsos ensinos, identificando-os e combatendo-os com a verdade de Deus. Você que ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. Deixe seu like, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus vos abençoe.